E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Saúde e Gestão, diretamente aqui dos estúdios da Rádio 92. E hoje eu tenho a felicidade de trazer simplesmente a maior referência de cirurgia e estética íntima. Eu posso dizer do Brasil porque eu não conheço uma outra referência maior do que ela, né? É uma pessoa assim incrível como pessoa, um profissional excelente, né? E eu vou pedir para ela se apresentar agora para vocês. Mas antes de se apresentar, doutor, eu queria te agradecer, na verdade. Você chegou de Fortaleza anteontem, né? Já chegou aqui em São Luís, aqui atendendo um monte de gente, enfim. Queria te agradecer por esse tempinho, né, que você está dedicando para nós aqui, para a gente divulgar um pouco mais a cirurgia íntima, o laser íntimo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, assim, um monte de mulheres que vão ouvir a gente. E muitos maridos também, né? Certamente que vão ouvir aqui, pô, você já tinha ouvido falar nisso e tal. Então, um monte de coisa eu aprendi com você, compartilhei com a minha esposa te ouviu, compartilhou comigo. Fica à vontade para se apresentar para a turma aí. Eu que agradeço esse convite. Para quem não me conhece, sou a doutora Renata Parente, sou cirurgiã e trabalho com cirurgia e estética íntima há cerca de 8 anos. Então, assim, realmente eu cheguei antes de ontem de Fortaleza, eu comecei a atender, mas eu acho super importante dedicar um tempo para gerar conteúdos, para levar informação para as pessoas, principalmente na minha área. Então, eu acho assim, que eu tenho que ter uma responsabilidade a mais em levar essa informação, porque é uma área que ela é pouquíssimo conhecida, então a gente precisa divulgar e falar mais sobre isso. Maravilha, doutora. E hoje eu vou entrar aqui numa pergunta que é até uma pergunta de curiosidade minha, né? O que te levou, né, a focar na saúde íntima, né, na estética íntima? Como é que você chegou até esse nicho que até uns dias atrás era desconhecido para mim? Sim, eu adoro falar sobre isso, né, porque é uma história que é até assim muito bonita. Porque eu estava atendendo cirurgia geral em um plano de saúde e eu recebi uma paciente que ela queria fazer uma cirurgia íntima. Ela tinha os pequenos lábios avantajados e ela sentia muito desconforto, tanto desconforto funcional, mas principalmente do ponto de vista estético. Uhum. Ela chorava muito na consulta, né? Então eu avaliei e tentei, né, acalmá-la, passar uma tranquilidade, mas naquele momento, o que eu fazia naquele plano? Cirurgia geral. Uhum. Quais os procedimentos que eu poderia estar realizando? Procedimentos da cirurgia geral. E aquele procedimento da cirurgia íntima não cabia a mim naquele momento. Então, falei para ela procurar um cirurgião plástico do plano, já que ela já tinha ido no ginecologista e o ginecologista não fazia o procedimento cirúrgico. E eu falei para ela assim, olha, você procura o cirurgião plástico do plano, mas se ele não resolver, você volta para a gente ver como que eu vou poder te ajudar. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando como aquilo poderia, assim, doer tanto ao ponto dela chegar e estar tão, assim, realmente, assim, sabe, triste, chorosa, e ela falava que ela já tinha tido alguns relacionamentos, mas ela sempre terminava quando chegava uma proximidade, né, maior, uma intimidade maior, porque ela não queria ter relacionamento sexual, porque ela sentia muita vergonha da região íntima dela. E eu, gente, será que existem alguns cursos para isso, assim, voltado para a área, né, de cirurgia, de estética íntima? Fui procurar na internet e achei os cursos, né, uns cursos em Brasília, do Dr. Paulo Guimarães, e aí eu assim, vou fazer esse curso. E eu sempre gostei muito de estudar, então vou fazer esse curso. Fiz o curso, fiz outro curso, fiz os 5 cursos do Dr. Paulo, e ele me chamou para ser professora do curso dele, virei professora, monitora do curso dele, e fui cada vez me apaixonando mais por essa área. Comecei a atender, comecei a fazer vídeos, divulgar, e cada vez mais vinha surgindo pacientes com essa demanda. Legal. Doutora, e uma pergunta que eu acredito que tenha conexão com essa é a seguinte, né? Eu acredito que essa primeira paciente ali que te induziu ali a pensar sobre essa especialidade, né? Acredito que você certamente deve ter ajudado ela, como já ajudou, assim, centenas de mulheres, né? Além da estética, além do papel estético da cirurgia, né? Qual o impacto emocional ali que você percebe que a mulherada tem, né, com esses desafios de ordem, seja de estética, ou seja de saúde íntima mesmo, que você consegue ajudar essas mulheres com a cirurgia ou então com o laser íntimo? Essa paciente que me procurou naquela época, né, infelizmente eu não pude ajudá-la, né, mas eu fico muito feliz
por poder ajudar essas pessoas que hoje me procuram. E ano passado eu tive uma paciente que ela me marcou muito também, porque ela se assemelhava a essa paciente que me buscou anos atrás. E eu não pude ajudá-la. E essa paciente que parecia muito com ela, quando ela retornou na cirurgia, ela retornou assim muito feliz, muito agradecida, ela se emocionou na cirurgia, na consulta. E aí eu me emocionei junto com ela e eu até expliquei para ela, olha, eu tô mais emocionada ainda com o teu caso, porque lá atrás eu não pude ajudar uma pessoa porque realmente eu não tinha conhecimento técnico para isso. E às vezes eu até fico pensando, gente, eu queria tanto que essa paciente aparecesse de novo para mim, para eu poder ajudá-la, para eu poder ver como é que foi esse, né, esse desenrolar da história, para realmente se eu posso ajudá-la mais ou não, né? Queria muito que isso acontecesse, mas assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu transformo vidas através da cirurgia íntima. Essas mulheres, elas são transformadas verdadeiramente. Legal. Não é uma questão estética, é uma questão realmente que mexe com o interior dela. Então eu sempre falo para elas que assim, uma mulher que se transforma, ela ilumina o seu mundo por dentro. E essa luz irradia para as pessoas que estão ao lado dela. O marido, ele consegue perceber essa mudança que aconteceu na mulher que está ali ao lado. É uma mulher que é mais segura, que é mais liberta. Hoje eu fiz retornos de cirurgia íntima, cada uma com as suas histórias. Doutora, agora eu posso usar um biquíni. Eu me matriculei na academia, porque antes eu não queria nem usar as roupas de academia para poder ir lá, eu me sentia bem. Olha, eu tô agora podendo trocar de roupa sem timidez na frente do meu esposo, pessoa que é casada há anos, e isso limitava ela. Caramba. Então, realmente, assim, a cirurgia íntima, ela transforma vidas. E o quiçá, famílias, né? Legal. A gente está falando do comportamento dessa mulher diante do seu casamento. Entendi. Como é um assunto que eu, particularmente, ainda estou conhecendo, né? Eu fui pedir ajuda aos universitários, né? Então, assim, os meus clientes, 90% são médicos, né? São médicas. E aí eu falei, olha, eu vou estar com a doutora Renata Parente, né? E ela... Todo mundo te conhece, obviamente. Eu queria que você me ajudasse a formular perguntas aqui, né? Então eu vou deixar aqui a pergunta, por exemplo, de algumas médicas, de pessoas assim que até você conhece, enfim, de médicos também, que me ajudaram a formular. E tem uma pergunta bem interessante aqui de uma delas que é o seguinte, ó. Muitas mulheres acham que desconfortos íntimos são da idade, né? Quando que o desconforto deixa de ser normal e precisa de tratamento? Isso. As pessoas têm uma questão que elas acham que a estética é para quem está velho, né? E nem sempre. Claro que muitas vezes a gente vai precisar mais quando nós estivermos realmente mais maduros, né? Mas ela também pode ajudar pessoas que ainda são jovens. Eu já realizei cirurgias íntimas de pessoas ali de 11 anos, de 13 anos, de 15, de 16, pacientes de 21, 24. Tem muitas pacientes que são jovens e que realmente vão se beneficiar do procedimento cirúrgico íntimo, né? E assim, cabe a gente aqui salientar que essas pacientes que são menores de idade, eu tenho uma especial atenção quando a gente realmente indica esse tipo de procedimento, porque é algo que é muito íntimo, então a gente realmente tem que pesar para ver se nós vamos realmente dar benefícios ou malefícios para aquela paciente. E é algo que a gente tem que estar pensando, compartilhar essa responsabilidade junto com o seu ginecologista, com o psicólogo, com os pais dessa paciente, e a gente indica realmente quando há uma disfunção que está comprometendo a qualidade de vida e a saúde íntima dessa menina. Então, pensar que a estética e a cirurgia íntima é coisa de quem está mais velho, né, 60 mais, 50 mais, que seja, não. A gente ajuda sim esse público também, mas é uma área que a gente também pode ajudar pacientes jovens. Legal, maravilha. Agora é uma pergunta minha mesmo, assim, a pergunta que eu como profissional de marketing chamo de pergunta de topo de funil, né? O laser íntimo, doutora, ele serve para tratar que tipos de desafios, por exemplo, da saúde íntima da mulher? Eu amo o laser íntimo, né? Assim, é uma tecnologia que veio para benefício da mulher. Então, cada vez mais nós estamos aumentando a expectativa de vida. Essas mulheres que a gente fala, né, que são 50, a mulher hoje em dia de 50 anos é uma mulher que a gente acha que ela tem 40. Sim. Né? Então, a gente vê que a estética realmente, né, a gente está conseguindo manter a estética facial, corporal. E por que não manter também a estética, mas no caso a funcionalidade, né, da região íntima, né, do canal vaginal em si. E o laser, ele tem esse benefício.
ele consegue realmente melhorar, né, as alterações que são desencadeadas pela menopausa, como ressecamento, a perda de urina aos esforços, paciente que às vezes já percebe que o contato durante a relação não é mais o mesmo, então a gente consegue fazer um apertamento do canal vaginal de forma não cirúrgica, e isso traz benefícios para essa mulher, para que ela se sinta confortável no momento da relação, para que ela também pense no seu prazer como mulher, e não ter a relação, às vezes em um casamento que já está de mais de 30 anos, porque simplesmente ela, o dever de casa da mulher casada, às vezes até de uma forma que causa dores, desconfortos para ela, mas ela saber que ela pode buscar realmente qualidade de vida sexual para ela. E o laser íntimo é justamente isso. Ele vai realmente trazer essa qualidade de vida sexual para essa mulher que entrou na menopausa e deseja ali manter ali a sua relação, a sua qualidade de vida sexual boa, né? E não somente isso, mas um dos benefícios assim que eu acho assim especialíssimos do laser, que ele veio para revolucionar, é a vida daquelas mulheres que têm câncer de mama, que já tiveram câncer de mama e que a partir daquele momento, muitas delas usam medicações que causam uma menopausa medicamentosa. Então, às vezes você conhece, sei lá, uma mulher que teve um câncer de mama ainda jovem, com seus 30 e pouco, 40 anos, e aquela mulher, ela vai estar vivendo uma menopausa naquele momento. Ressecamento, ardência, fissuras, tudo isso vai começar a atingir aquela mulher. E ela não pode fazer reposição hormonal. A mulher na menopausa, ela pode, mas essa que teve uma história de câncer, ela não pode fazer uma reposição hormonal. Como que ela vai melhorar sem fazer reposição hormonal? O laser íntimo. Então, o laser íntimo, ele consegue beneficiar, melhorando a mucosa vaginal, sem a utilização de hormônios. E isso é maravilhoso, porque traz, né, realmente uma luz no fim do túnel para essas mulheres. Bacana. Olha aí, tem um monte de informação aqui que eu particularmente não sabia que o laser tratava, né? Então, a gente pode dizer aqui que o laser íntimo, ele salva vidas, salva casamentos, salva relacionamentos, enfim. Porque uma pessoa, por exemplo, numa condição dessa, que tem desconforto na hora da relação, ou tem algum tipo de desafio dessa ordem, é uma pessoa que talvez tenha tendência, inclusive, a se fechar, a ter um quadro de depressão. E eu acredito que a sua clínica aqui em São Luís, ela tem um tratamento, obviamente você captando o time, que comanda toda essa parte de cirurgia, de estética íntima, mas tem também outros profissionais que ajudam você ali também para acolher essa paciente, né? Quais são os outros profissionais, por exemplo, que você julga muito importante para uma mulher, por exemplo, que está num quadro de depressão ou está num quadro de, enfim... Normalmente, quais são os profissionais que interagem nesse processo de tratamento? Sim, eu sempre gosto de abordar realmente essa questão multidisciplinar, né? Então, quando a gente percebe que a paciente precisa desse apoio psicológico, encaminhar ela para um psicólogo. Pacientes também que às vezes precisam de um laser por conta que ela está sentindo que está um pouco mais alargado, canal vaginal. A gente pode tratar com laser, mas em conjunto com a fisioterapia pélvica também, se eu vejo essa necessidade, a gente encaminha com a fisioterapia pélvica também, para a gente poder realmente somar no tratamento da paciente. Porque aqui a gente está falando sobre o melhor para a paciente, né? Então a gente sempre vai estar somando com ela também. E eu sempre falo que na minha consulta, né, na verdade eu acho que todo médico tem essa bênção, né? Porque os pacientes, eles se abrem muito com o médico, né? Ele realmente chega ali e fala das suas dores, ele se coloca em uma situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, nós como médicos temos uma responsabilidade muito grande de fazer além da medicina, de escutar, de dar apoio. E assim, e se eu não conseguir fazer nenhum tratamento para esse paciente no sentido de medicina, mas que eu possa dar palavras de conforto para ele. Né? Então, isso eu acho muito importante. E essa realmente é uma das questões que a gente trata muito no GRP, né? Todos os nossos funcionários, eles são realmente, né, não que eles sejam treinados, mas em toda reunião que a gente tem, a todo momento, eu sempre falo para as meninas como é importante que nós termos empatia pelo próximo, né, e que nós possamos estar realmente tratar as pessoas com gentileza, cordialidade, porque eu acredito que a pessoa que adentra ali o GRP, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Legal. Se ela tiver o contato apenas com a nossa recepção, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Se ela tiver o contato apenas com a nossa enfermeira, tem que sair melhor do que ela entrou. Então, todo mundo ali é um ponto realmente de toque para aquela paciente, para que ela tenha uma experiência positiva conosco. Legal. E já tive a oportunidade de conhecer, né, a clínica, já estive lá mais de uma vez. E eu vejo assim, o seu cuidado assim, com a clínica sempre
muito bem organizado, as meninas atendem super bem, né? E eu vejo que você também tem o cuidado de sempre estar investindo em novas tecnologias, buscando sempre o que há de novo, de melhor, né? E além da estética íntima, além da cirurgia íntima, a clínica também está preparada ali para poder receber, ou então para dar continuidade além da estética íntima com a estética corporal, facial. Também tem esse tratamento também no GRP? Sim, nós temos um time, né? Então, nós conseguimos tratar tanto a estética facial, corporal e íntima. Então, nós temos outros médicos que compõem o quadro também, com ginecologistas que também realizam cirurgia íntima, né? Que também realizam procedimentos estéticos íntimos também. Assim como nós temos também médicas que fazem a parte de medicina estética, que trabalham com harmonização facial, botox. E nós temos o núcleo da estética, que faz toda a parte de corporal também, que é a nossa esteticista que está à frente disso. Excelente. Agora eu vou trazer com uma pergunta de uma colega médica, né? Como o laser íntimo revolucionou o tratamento da atrofia e do ressecamento sem a necessidade de hormônios? Você já acabou falando na sua resposta anterior, né? Mas vamos lá aqui, a próxima pergunta, né? Quais são os principais queixas funcionais, além da estética, que levam a mulher a procurar uma cirurgia íntima? Olha, eu acho assim que o incômodo campeão, né, que eu posso dizer, é a dificuldade de utilizar uma calcinha de renda. Então, assim, para a pessoa que não tem incômodo com a região íntima, é natural, compra a calcinha que ela deseja e tudo. Mas a paciente que ela tem os pequenos lábios avantajados, que ela tem essa hipertrofia, uma das queixas mais, assim, pontuais. Não consigo usar uma calcinha de renda. Eu tenho um sonho de usar uma calcinha de renda sem ter desconforto. Então, isso daí realmente é um incômodo que elas trazem. Ou então, biquíni. Tem vergonha, tem insegurança para usar biquíni porque acha que a região vai ficar mais volumosa, que as pessoas vão perceber. Prática de atividade física, principalmente bicicleta. Elas também sentem incômodo, sentem dor. Cavalgada também sente desconforto se ela tiver o pequeno lábio maiorzinho. Pessoas que pela profissão tendem a ficar mais tempo sentadas, também sentem mais desconforto. Por exemplo, eu percebo que eu tenho uma demanda bem alta das dentistas. Eu acredito que seja pelo desconforto ocasionado até mesmo durante o exercício da profissão, porque fica muito tempo sentada, às vezes, né? E por utilizar a cadeira e ficar com as pernas mais afastadas durante o atendimento, é uma paciente que muitas vezes não utiliza muito vestido, muita saia, só se for longa, né? E a longa fica prendendo na roda. Então, é uma paciente que ela tende a usar mais calça jeans ou uma calça mesmo de outro tipo de tecido. E aí isso também incomoda quando ela tem uma hipertrofia maior dos pequenos lábios. Então, são incômodos muito pontuais também. Cada paciente, às vezes, tem uma necessidade muito pontual. Por que você está procurando a cirurgia íntima? O que você acha que a cirurgia íntima vai fazer por você? Essas são uma das perguntas que eu abordo na consulta. Para saber qual o ponto que ela quer chegar nessa solução. Eu quero a cirurgia íntima para me sentir mais segura. Eu quero a cirurgia íntima para eu poder usar uma calcinha de renda. Eu quero a cirurgia íntima para eu poder sair nua do banheiro para o meu quarto, na frente do meu esposo. Eu quero fazer a cirurgia íntima. Uma paciente já falou isso, eu quero fazer cirurgia íntima porque quando eu ficar mais velha, que as pessoas precisarem me banhar, alguma coisa desse tipo, eu não quero que elas vejam a minha região íntima dessa forma. Então, tem inúmeros motivos que levam a pessoa a realmente fazer a cirurgia íntima. Legal. Doutora, aí também é uma curiosidade minha, né? O pós-operatório, normalmente ele é um pós-operatório muito delongado, ele é um pós-operatório tranquilo. Porque eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, sabem que tem ali uma necessidade ou desejam fazer uma cirurgia, mas talvez fica travada no processo. Pô, eu não posso parar durante muito tempo, porque eu sou uma empresária, a empresa depende de mim, ou eu sou uma dentista, estou no mocho atendendo, não posso ficar muito tempo sem atender. Normalmente, como é que funciona esse processo pós-operatório? Quanto tempo dura, em média? Então, atualmente, na verdade, já tem um tempo que nós temos um protocolo de pós-operatório exclusivo que nós montamos, né? No caso, a gente vai montando ao longo desse tempo, em que a gente faz uma otimização da cicatrização, fazendo com que a gente possa retirar esses pontinhos com 7 dias. Legal. Então, a paciente geralmente consegue retornar para a faculdade, para a escola, para o trabalho, em torno de 5 a 7 dias. A gente vai fazer laser-terapia, a gente usa cicatrizante, a gente pode utilizar também substâncias como exossomos, PDRN, para auxiliar nessa cicatrização também. Legal, excelente. Aqui tem uma pergunta interessante, né?
qual o principal medo que as mulheres trazem na primeira consulta e como é que você normalmente desmistifica esses medos? O grande medo das pacientes é a perda da sensibilidade. Esse é o principal medo, né? Eu vou perder a sensibilidade. Quando elas falam sensibilidade, elas querem falar sobre orgasmo, né? Não vou conseguir mais ter orgasmo, como que é? E não, né? A gente não vai alterar nada na resposta orgásmica dessa mulher, né? A gente faz o procedimento cirúrgico íntimo de diminuição dos pequenos lábios de forma linear, preservando a anatomia, fazendo do ponto de vista mais estético possível. Na parte de capuz, de clitóris, tudo isso é possível, né? A gente está realmente melhorando a estética local sem comprometer a sensibilidade. A gente consegue, por exemplo, reposicionar a clitóris de uma forma minimamente invasiva, em que a gente não mexe na inervação. E mesmo quando a gente faz uma clitoroplastia redutora, a técnica que eu utilizo é a gente isolando a parte nervosa para a gente poder depois diminuir esse clitóris. Quando a gente faz a clitoroplastia redutora, pode acontecer uma perda de sensibilidade de forma parcial. E aí, nesse momento, é sempre necessário pesar risco e benefício. Quando a gente realmente faz uma clitoroplastia redutora, é porque essa mulher, ela já sente tanto desconforto por conta de uma hipertrofia clitoriana que ela não está nem aí se ela vai perder a resposta orgásmica ou não. Aquilo já prejudica tanto o psicológico dela que às vezes elas chegam falando assim, doutora, pode tirar fora. Eu quero é que isso não fique mais aparecendo, né? Mas mesmo assim a gente sempre explica que é o anatômico, a gente tem que manter, a gente vai fazer procedimentos técnicos que a gente realmente consiga melhorar a estética para ela, mas sempre, né, sem comprometer a função do órgão. Legal. Doutora, e uma pergunta assim, você sente que ao longo desses, sei lá, últimos 2, 3 anos, a procura pela estética íntima, pela cirurgia íntima, ela aumentou, tem aumentado bastante? Você acredita que, eu penso que talvez uma das suas respostas é porque de fato você começou a comunicar mais sobre isso, produzir conteúdo e tudo. Você sente na ponta que o volume de pessoas estão diminuindo ali, ou talvez o tabu, então aumentando a curiosidade, buscando ajuda, ou ainda tem muita gente que não busca ajuda? Eu acho que o mundo está falando mais sobre isso, né? Ainda assim, quando alguém fala que fez uma cirurgia íntima, ainda repercute muito, né? Se repercute muito, é porque chama a atenção, é algo que não é visto como normal, né? Maraísa, não sei se foi a Maraísa, se foi a Mayara, faz cirurgia íntima, e aí manchete em vários jornais, notícia, por quê? Não é algo que as pessoas comunicam, né, normalmente. Então, aquilo quebra padrão e começa realmente a ser divulgado. Mas, à medida que ele quebra padrão e começa a ser divulgado, ele chega ali, e às vezes, em uma pessoa que ainda não sabia que existia um procedimento para a região íntima. Legal. Algumas pessoas acontece isso. Então, por exemplo, é interessante falar disso, que eu acho que pode ser importante a gente estar puxando esse assunto. Eu era uma médica que eu tinha, às vezes... eu tinha um preconceito sobre essa questão de venda de valores. A gente até já conversou sobre isso em algum ponto, né? E, ultimamente, a minha mente já está tão modificada com relação a isso, eu já tenho uma visão tão diferente, já quebrei tantas crenças dentro de mim, né, nesse ponto de vista, que quando uma paciente chega no consultório e ela fala assim, ai, doutora, como que você veio até aqui? Doutora, apareceu para mim, e aí eu comecei a seguir você, e eu fui vendo, e eu vi que eu precisava... E eu falei assim, gente, que bom. Eu falei assim, que maravilha que essa informação chegou até a pessoa que precisava dela. Porque é sobre isso, né? O médico vender é sobre isso, é sobre ele vender algo que a paciente necessita. Então, isso que é legal. A minha informação, né, o meu talento não ser omitido do mundo, porque eu digo muito que, assim, que esse talento que Deus me deu, eu tenho que estar todo o tempo utilizando, né? Então, essa paciente chegar para mim é uma bênção, porque ela necessita do meu trabalho. Exatamente. A próxima pergunta que eu vou te fazer tem total ligação com essa sua fala, né? Muita gente, por ser um procedimento, por ser uma área, digamos assim, eu posso dizer que uma área nova na medicina, as pessoas talvez tenham curiosidade de saber, né, preço e tudo. E eu sei que não é um procedimento caro, né? Para quem tem uma dor, para quem tem um desafio, para quem tem um problema, basta se organizar que a pessoa consegue realizar o sonho dela, realizar ali a transformação dela, né?
Mas as pessoas têm muito esse pensamento de que é caro, de que é inacessível, de que o tratamento, cirurgia íntima, laser íntimo é para pessoas ricas, milionárias, ou de fato assim, não, as pessoas estão entendendo que de fato é acessível, que dá para ser organizada, para fazer. E hoje a gente sabe que existem meios, né, da pessoa conseguir acessar, por exemplo, cirurgias através de linhas de crédito com o próprio banco, né, que financia ali uma cirurgia. Então hoje o acesso está mais facilitado para a saúde, né? E como é que é isso? As pessoas têm realmente essa crença de que é um procedimento quase impossível de se fazer, ou que é caro, que não dá para fazer? Eu acredito que algumas pessoas tenham, sim, né? E eu utilizo a questão, né, das redes sociais, de toda essa questão, né, de falar sobre isso, até mesmo quando as pessoas entram em contato conosco, né? Um dos vídeos que a gente tem para abordar essas pacientes que chegam perguntando quanto que é, quanto que é o procedimento? Então a gente já fala, tudo bem, você conhece a doutora Renata, a gente pode te mandar um vídeo? E aí vai ser um vídeo meu falando, né, que eu sei que é importante você saber sobre os valores, né, para que você possa se programar, mas eu preciso que faça em consulta para eu poder saber quais são os procedimentos que você vai realizar. E sim, a gente precisa de uma programação. Não é caro e barato. Eu falo muito assim, caro é quando você paga algo e você não recebe aquilo que você desejava, né, aquilo que é satisfatório. E um compromisso muito grande que eu tenho é sobre ter a satisfação do meu cliente, do meu paciente, né? Então, assim, uma paciente satisfeita para mim é o ponto de clímax do meu tratamento. Então, sempre que a minha enfermeira, a gente acompanha o pós-operatório juntas, doutora, paciente tal, tá evoluindo bem, tá assim, aí eu falo, ela tá feliz? Como que ela tá? Tá satisfeita? Essa é a pergunta que eu sempre vou fazer. Porque para mim o mais importante é isso, ela está satisfeita. Então, quando você fica satisfeita com aquilo que você, né, investiu, então não é sobre caro, né? E assim, valor é imensurável. Então, assim, o valor que vai ter para ela é algo que ela não vai conseguir quantificar. Sim. Porque imagina essa paciente que por anos ficou ali se trocando, meio escondida do parceiro, e agora ela tira a roupa, anda pelo banheiro, vai desenrolada na toalha, talvez até surja a oportunidade ali de ter uma relação naquele momento, que antes não ia ter nunca. Então, qual o valor da cirurgia para ela? Imensurável. Exato. Né? Então, assim, eu tenho pacientes que têm uma condição, né, que é do interior, né, que tem realmente um nível socioeconômico mais baixo, e ela se organiza para viver o sonho da cirurgia íntima. E ela fala assim, doutora, eu quero fazer a minha cirurgia íntima com você, porque ela sabe que eu não faço uma cirurgia íntima, eu realizo o sonho dela, né? Eu estou comprometida com entregar uma experiência inesquecível para ela. Do tratamento dela desde a consulta, do pré-operatório, durante a cirurgia, no pós-operatório, a gente vai estar sempre ali, dando o máximo da gente, porque não é sobre uma cirurgia, é sobre o sonho de uma paciente. E eu não quero que ela se decepcione em nenhum momento, eu quero que ela se realize através da cirurgia íntima mesmo. Legal, doutora. Você abordou aqui sobre a questão do receber essa paciente, do cuidado, do pré, do pós e tudo, né? Eu queria já entrar aqui até numa pauta voltada para gestão, né, em geral, que é sobre a experiência do paciente, né? Sim. Quanto você julga que isso é importante, obviamente, para poder cumprir o seu propósito como médica, ajudar essa pessoa a realizar o sonho dela, transformar a vida dela? Como é que você trata a experiência do paciente ali no grupo Renata Parente? Quanto é importante para você? Eu sei, eu já tive a experiência, eu sei que é muito joia, mas o quanto você valoriza isso, o quanto você entende que é importante para a sua paciente? Eu quero que essa paciente não me esqueça. Então, assim, eu acho que a experiência é a gente se tornar inesquecível para o nosso cliente, para o nosso paciente, e de uma forma positiva. Legal. Né? Então, eu quero que ela sempre se recorde. Hoje, a paciente que faz a cirurgia íntima comigo, quando ela vai no retorno do pós-operatório, ela recebe um mimo. E ali eu falo que esse mimo é um objeto, né, que representa um dia que marcou a vida dela. E que eu quero que sempre que ela olhe para aquele objeto, ela lembre desse dia que foi tão importante na vida dela e que também é pra gente participar dessa transformação junto com ela. Legal. Doutora, a gente encaminhando aqui para falar um pouco mais sobre gestão e tudo, você já até
antecipou, eu achei muito jóia a sua explanação sobre a questão da venda, né? O médico, normalmente, ele tem ali um desafio de colocar preço no procedimento dele, na consulta dele, né? Normalmente, o médico coloca o valor da consulta dele com base no que estão praticando no bairro, então o que o colega tá praticando, ele esquece de, cara, quanto eu mereço pelo meu trabalho, né? E o fato é que a medicina, o curso de medicina não te ensina sobre essas coisas, assim como o curso de administração também não me ensinou essas coisas, né? E eu queria te perguntar, já falando com a doutora Renata Parente, empresária, médica, né? A gestão, o quanto aprender sobre gestão, o quanto aprender sobre vendas, marketing, tem ajudado você, obviamente, a crescer, a se desenvolver como profissional, como empresária, e como isso tem impactado as suas pacientes, porque a maior beneficiada nesse tipo de conhecimento é o próprio paciente. Não sei se você concorda comigo, mas é a visão que eu tenho, né? Sim, eu acredito que sempre vai ser em benefício do paciente, né? Porque sempre o seu negócio vai ser sobre os clientes, né? E o meu cliente é o meu paciente. Sim. É ele que vai realmente ter esse benefício. Toda vez que eu investir em mim, eu vou estar investindo nele. Então, realmente, saber mais sobre gestão, sobre marketing, sobre cultura, sobre tudo, né? Legal. É realmente para o benefício do meu paciente, para que ele possa ter realmente um maior conforto durante o seu atendimento. E conforto no sentido também de que eu estou falando de estrutura. Se eu consigo gerenciar melhor a minha equipe, se eu consigo ter, né, lucro maior, eu vou conseguir investir mais na minha empresa. E vou conseguir dar mais conforto, tanto para o meu colaborador como para o meu paciente. Né? Eu tenho que pensar também nisso. Meu colaborador tem que estar confortável para que ele possa tratar bem também os nossos pacientes. E o nosso paciente tem que encontrar o conforto ali. Então, sempre que eu invisto em mim, eu consigo melhorar ali a questão da empresa e dar mais possibilidades para o meu paciente. Legal. E aí eu quero falar um pouquinho sobre marketing, né? O marketing para algumas pessoas ele é o vilão, para outras pessoas ele é a solução, né? Mas eu penso que muitas pessoas talvez não te conheceriam, não conheceriam a doutora Renata, não conheceriam o grupo Renata Parente, se não fosse através do marketing, né? Seja o digital, seja o offline, né? Hoje eu falo para os meus clientes, para as pessoas que a gente acompanha o seguinte, cara, hoje produzir conteúdo precisa fazer parte da tua rotina, né? Como é que é a produção de conteúdo na rotina da doutora Renata Parente? Como é que você encaixa isso? Eu sei que você, além de empresária, além de médica, além de esposa, tem cinco bênçãos, né? São 5 filhos, né? Agora o filho dela também agora está militando aí para ser um jogador de futebol profissional e imagino que a sua vida deve ser muito corrida, mas o quão é importante a produção de conteúdo e como é que você encaixa? Você negocia a produção de conteúdo? Não, cara, conteúdo para mim é indispensável. Isso. É isso mesmo. A gente tem que ver a questão da criação de conteúdo como uma prioridade. Né? Porque mais importante do que eu fazer são as pessoas saberem que eu faço. Então, se eu não divulgo, quem vai saber sobre os meus procedimentos? E assim, o marketing é vilão, o marketing é isso. Para mim, o marketing ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sou muito grata ao senhor Instagram, porque no meu começo, até hoje, né, eu tenho muitas pacientes que vêm através do Instagram. E se o médico ele fizer uma boa avaliação a respeito realmente dessa ferramenta, ela veio realmente para nos ajudar muito. Muito. Ela traz uma questão de uma antecipação de muitas coisas que você poderia estar falando em consulta. O paciente ele já vem encaixado na sua cultura de atendimento. Então, aquilo dali, da forma que você se posiciona na rede social, você já faz uma triagem do tipo de paciente que vai se conectar com você. Né? Então, hoje mesmo eu recebi uma paciente em consulta que ela falou assim, doutora, quando eu lhe encontrei, eu disse assim, é ela. E ela falava o tempo todo assim, eu fiquei assim, ó. Então, assim, ela se conectou comigo. Legal. Imagina como que será possível ser uma ferramenta dessa.
né? Eu vou à missa e eu coloco, e aí aquela pessoa, ela olha ali, nossa, a doutora também vai à missa, eu também vou. Ela se conecta comigo, Legal. né? Ah, a doutora, ela faz isso, eu também faço, eu me conecto com ela. Então, aquela paciente, ela realmente vem de uma forma muito mais tranquila. E para mim, que trabalho, né, com uma área muito íntima, o que acontece? Essas pacientes, elas já quebraram um pouco a barreira da timidez. Eu já recebi paciente que chegou e falou assim, doutora Rê, tudo bem? Tudo. Assim, ela sente essa proximidade. E isso é bom pro médico. Isso é muito bom. Então, o marketing, eu vejo assim, que realmente como uma ferramenta que a gente deve priorizar. Criar conteúdo é legal? Depende da forma que você encara. Né, assim, pelo menos assim, quanto mais você fala que aquilo é ruim, mais você vai achar ruim, né, então começa a fazer isso, porque você tem que fazer, assim como você tem que ir pra academia, assim como você tem que escovar os dentes, então faça como realmente uma obrigação, né, não deixe assim, não vou fazer porque eu não gosto, nem todo mundo realmente gosta, mas você precisa fazer, para que você possa ajudar as pessoas, Deus te deu o dom, então para que você possa usar esse dom, você tem que ter pacientes. E se você divulga, você chega para mais pacientes que estão precisando da sua ajuda. É assim que você deve pensar. Verdade. E não no ponto de vista, se eu ficar divulgando, as pessoas vão ver assim, ela está querendo vender, ela está querendo virar blogueiro. Não, eu estou querendo ajudar pessoas. Isso que é o propósito. Então, se você muda essa chave na sua cabeça, você começa a ver realmente a rede, né, a rede digital, a rede social e tudo, de uma forma diferente. É verdade. Eu tenho a oportunidade de ajudar aí muitos médicos, né? E eu vejo que a principal crença limitante na hora de produzir conteúdo, né, cara, o que o meu professor vai pensar, o que o meu colega de especialidade vai pensar. Mas vem cá, você está ali para poder produzir conteúdo para o seu colega, para o seu professor, ou para salvar vidas, para transformar vidas, né? Eu não sei se você teve esse bloqueio ali no início, se você teve algum desafio. Como é que foi? Como é que foi ultrapassar esse bloqueio? Não necessariamente você tinha limitação por conta de alguém, mas, por exemplo, as câmeras eu falo para as pessoas talvez não acreditam, mas eu sou um cara tímido, né? Só que eu tive que enfrentar essa câmera, né, a câmera do celular, a câmera aqui, que nós estamos gravando esse podcast, para poder mostrar o meu trabalho para as outras pessoas, né? Então essa é uma ferramenta extraordinária. Você teve alguma limitação ali no começo da tua carreira como empreendedora, que você precisou botar a cara? Você teve algum desafio? Não. Olha, existem sempre desafios, né? E existe também não somente das pessoas que estão ali em volta, mas existe a nossa autocrítica. Como nós somos críticos conosco, né? A gente olha o vídeo, não ficou legal, eu gaguejei, eu falei assim, minha voz ficou assim. Nós somos muito críticos, a gente tem que ser mais bondosos conosco, né? E quando a gente coloca a cara a tapa, que a gente vai pro digital, vai ter pessoas que vão falar, vão zombar, e depois vão estar fazendo igual, né? Vai ter que deu certo, vai estar fazendo igual. E às vezes são pessoas que são muito próximas. Às vezes são pessoas familiares, próximos mesmo, né? E eu quero dizer para vocês, assim, que nem sempre é por uma questão de inveja, ou então, porque a pessoa tá pensando negativamente de você. Não. Às vezes é até um certo cuidado que aquela pessoa pode ter de você, sei lá, ela pode ser ridicularizada por conta disso, ou então ela pode se decepcionar por conta disso. Não é nem essa questão, assim, de realmente ser contra o seu crescimento. Eu acho que pode ser até um certo cuidado, essas pessoas que são muito próximas, né? Uma certa proteção com você. Mas realmente a gente fica preocupado com o nosso colega médico e tudo, né? Hoje em dia eu já não fico, mas no começo eu pensei nisso, isso não me bloqueou, né? Mas eu pensava, até porque eu fui muito atacada naquele momento, assim, então às vezes a pessoa chegava assim, médica blogueirinha, e assim, do fundo do meu coração, me chamar de uma médica blogueirinha, aquilo não me diminuía, eu não me sentia ofendida com aquilo. Tá? Não me sentia mesmo, juro, do fundo do coração, mesmo quando eu tava passando por aquilo, né? Mas assim, eu recebia ataques, assim, né? De receber, às vezes, mensagem que a pessoa foi enviar para uma outra pessoa e acabou enviando para mim. Colocou assim, como ela é ridícula. Assim, como ela é ridícula fazendo esse tipo de conteúdo,
né? E eu me recordo que era um vídeo sobre bioestimulador de colágeno. Utilizava uma musiquinha e aí eu fazia assim, a caixa aparecia na minha mão, e aí fazia aqui, a caixa aparecia na outra mão, e ia falando sobre bioestimulador de colágeno, né? E aquilo eu olhei e eu disse assim, Senhor, muito obrigada, porque você sempre mostra as pessoas que estão realmente do meu lado. Legal. Aquilo não veio para me travar. Aquilo veio para falar assim, eu vou continuar fazendo, porque é propósito, é a minha informação chegar para quem precisa. Legal. Né? Não é para aparecer, para ser a médica blogueira, não, é para minha informação chegar para quem realmente precisa. Legal. Parabéns pela inteligência emocional, porque muitas pessoas, por exemplo, numa situação como essa, talvez entraria num quadro, sei lá, de depressão, ou então pararia a carreira, ou deixaria de produzir conteúdo. Essa é uma fala minha, né? Eu digo que quando você tem um propósito claro para que você existe, ou para que você está ali servindo, essas pauladas, né, se a gente puder falar assim, elas podem servir ou para te derrubar ou para poder te fortalecer, né? Mas parabéns por você ter sido fortalecida com esses desafios, que não é fácil, né? Mas é o que fortalece a gente, né? Não é fácil, mas assim, realmente o casco foi engrossando, né? E eu tenho uma fé assim muito grande, e eu digo que Deus sempre age, né? E às vezes a gente não compreende as dores que a gente está passando em alguns momentos, mas é justamente para nos fortalecer, né? Então, quando eu abri a clínica, que eu já tinha começado a fazer essa parte de divulgação e tudo, as pessoas comentavam muito sobre isso, por ser uma área muito diferente. Sim. E eu trazia uma forma de trabalhar naquele momento, uma forma muito natural, divertida, descontraída. Então as pessoas comentavam, às vezes tinha print em grupos de amigos das amigas, Renata, estão comentando sobre esse assunto que eu estava falando. Então eu trouxe uma questão sobre orgasmo feminino, vamos falar, vamos abordar, né? Então quando eu abri o consultório, eu recebi logo de imediato uma denúncia do CRM. Caramba. E nessa denúncia era falando que eu estava dizendo que eu era ginecologista. E assim, foi uma denúncia que aquilo me derrubou. Eu caí mesmo, assim, nossa, tô começando, aí vem alguém já pá na minha perna, né? E de uma coisa que era totalmente errada, porque nunca na minha vida eu me denominei ginecologista. Né? Tanto que a minha primeira residência que eu passei foi ginecologia e obstetrícia. E aí, naquele momento, eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria seguir para minha vida. Fiz uma segunda prova, fiz para cirurgia geral e fui para cirurgia geral. Fiz o R1 inteiro da ginecologia e obstetrícia e fui para cirurgia geral. Eu queria trabalhar com cirurgia. E eu queria trabalhar com cirurgia ginecológica, mas eu não queria passar por toda aquela parte da obstetrícia e tudo, né? Então, fiz cirurgia geral, fiz pós-graduação em ginecologia, fiz uma pós-graduação em cirurgia alimento invasiva e ginecologia para trabalhar com vídeo. Até que apareceu aquela paciente que mudou a minha rota de vida. Legal. Né? Aquela paciente foi realmente um anjo que apareceu na minha vida. E naquele momento que eu passei por isso, eu realmente caí. Eu caí mesmo. Imagina. E eu tenho muita gratidão. A gente faz parte de uma fraternidade de caminho. E naquele momento eles foram essenciais para mim. Todo aquele apoio que eu tive deles, momentos de oração, de fortalecimento. Meu esposo também ao meu lado. Né? Então, assim, isso tudo me ajudou muito. Mas me ajudou a amadurecer como pessoa e ver que nem todo mundo tá ali querendo realmente o seu crescimento. Né? Porque eu vinha numa ideia de olhar as pessoas com a minha régua. Se eu não vou fazer mal pra ninguém, pra que a pessoa vai fazer mal pra mim? Se eu só quero fazer o bem, pra que alguém vai fazer mal pra mim? E nem sempre é assim. Né? Então, aquilo dali engrossou a minha casca, né? Imagino. E me preparou para todos os desafios que ainda estavam para vir. Imagino. O trabalho que eu desenvolvo, né, junto com os meus clientes, a maioria dos meus clientes da área médica são mulheres, né? E assim, é comum você, quando está num processo de progresso, né, processo de desenvolvimento, de crescimento, você começa a literalmente a sofrer esse tipo de ataque, né? E você foi falando, eu fui lembrando de uma em específica, né? Não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas ela também, ela passou um mal bocado, assim, porque ela nunca tinha recebido uma notificação do CRM e aquilo ali realmente mexeu muito com ela emocionalmente, né? E a gente ultrapassou aquele desafio e depois vieram outras denúncias totalmente infundadas
e o pior de tudo, de colegas, né, de profissão, né, isso é muito triste, né, mas é normal, né, se Jesus Cristo, né, o grande Senhor, ele sofreu retaliações, quem dirá nós, né, continuar a passar, né. Com certeza. Mas, doutora, o atendimento na sua clínica é um atendimento que eu vejo que ele é pensado ali em todos os detalhes para poder acolher de uma maneira ok ali, melhor, não é de uma maneira ok, de uma maneira uau, né? E quais foram os principais desafios ali no início dessa jornada para poder conseguir oferecer esse atendimento mais premium, mais individual, vou tentar usar uma palavra, um atendimento mais premium, não sei se é um atendimento premium, que é também, né? Mas quais foram os principais desafios? Foi o que? Pessoas certas para poder ajudar? Os principais desafios são pessoas, né? E aí, às vezes, você tem a pessoa que ela é muito boa, né, do ponto de vista técnico, mas ela precisa ser trabalhada desse ponto de vista de empático, né, de cordialidade, de posicionamento. E o que acontece? A gente tem um trabalho constante dessa questão de cultura. Legal. Né? E o que eu sempre trabalho com a nossa equipe é essa questão de pertencimento. Então, sobre cada vida transformada através da minha cirurgia, ela só foi transformada porque teve a importância de cada uma ali junto nessa transformação. Legal. Né? Então, eu passo para elas isso. Às vezes a gente recebe, é muito comum a gente receber, né, mensagens de pacientes. Hoje mesmo eu recebi um mimozinho de uma paciente, tem uma Legal. cartinha que eu estou ansiosa para ler, ainda não li. Então, vou ler quando eu chegar em casa, que eu estiver deitada, eu vou ler a cartinha que ela escreveu para mim. Mas são testemunhos lindos. E eu sempre partilho com a equipe para que elas tenham também esse mesmo sentimento que acontece em mim quando eu leio um tipo de testemunho, né? Para que elas tenham esse pertencimento sobre cada vida transformada. Legal. Maravilha, doutora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que na verdade é uma pergunta que eu ainda não fiz para ninguém aqui. Né? E essa pergunta não está no script aqui. Inédito. Mas quando a gente está diante de pessoas assim, de sucesso, né, eu pelo menos tenho a curiosidade de, cara, o que você me aconselharia a fazer? Quais são as dicas e tal? Então, assim, eu sei que tem do outro lado aqui muitas médicas que são mães também, empresárias, ou então estão ali num processo ainda atendendo ali o paciente no convênio, ou então, por exemplo, está no SUS fazendo plantão, está no início da jornada. E essa pessoa, por exemplo, ela quer virar a chave, ela quer trabalhar com particular, ela quer fazer um atendimento de qualidade, com mais tempo, com mais acolhimento, com mais experiência, né? Eu queria que tu desse 3 dicas assim, fundamentais para a pessoa atingir o sucesso como empreendedora da área médica, como uma médica de sucesso que você é. Ai, que honra, né? Que desafio e responsabilidade também, né? Mas vamos lá, eu acho assim que um ponto muito importante e o que é o início de tudo, é você conseguir realmente visualizar. Eu sei que assim, todo mundo falando disso e tudo, mas é a verdade. Você tem que entender qual é o seu propósito de trabalho, né? Por muito tempo, a gente foi vendo, assim, na mídia, na sociedade, que o sucesso era ter dinheiro. E aí você coloca isso, o meu objetivo é ter dinheiro, né? Mas se o seu objetivo for só ter dinheiro, talvez você não consiga ser realmente, como eu posso dizer, realizado, né, no seu trabalho. E você transformar vidas de alguma forma, né? Você consegue realmente fazer daquilo um propósito. Outro dia eu estava numa festa, e eu estou me prolongando, né? Desculpa, mas assim, estava em uma festa, acho que era até da empresa, do grupo, e eu estava falando sobre isso, sobre como é importante aquilo que a gente faz, transformar a vida dessas mulheres. E eu falei pro cantor, eu disse assim, deve ser muito legal o que você faz também, esse sentimento que você tem no coração, através do seu trabalho, deve ser muito legal. E eu falei para ele assim, porque você já pensou que você traz memórias inesquecíveis na vida de famílias? O que você está fazendo agora, você está transformando esse momento que a gente está vivendo em um momento inesquecível, através do seu trabalho, do seu dom.
Então você consegue fazer isso. E aí ele ficou assim, eu percebi que talvez ele nunca tivesse visto daquela forma o trabalho dele, né? Então, assim, realmente ter esse propósito muito alinhado, eu acho que é o que vai te garantir uma longevidade no teu negócio, né? Porque mais do que ganhar o dinheiro, ter um testemunho de uma transformação de vida é o que vai te sustentar por muito mais tempo. Então, descubra o seu propósito, descubra o seu talento. Não é fácil descobrir o seu talento, não é. Quantas pessoas passam pela vida e não conseguem descobrir o seu talento? Feliz daquele que já descobriu o seu talento. E isso eu não consigo te dizer como fazer sozinho, né? Eu acredito muito, eu sou pessoa de muita fé, então assim, pedir a orientação de Deus nisso é algo que realmente pode te ajudar a achar o seu verdadeiro talento aqui na Terra, porque isso eu sei que você tem, porque todos nós temos algum talento, temos algum dom, tá? E o terceiro que eu posso dizer é justamente isso, colocar Deus em primeiro plano. Que todos os outros planos vão acontecer. Então, não deixe que o medo te paralise, porque o medo ele paralisa, né? E a fé nos leva para frente. Então, se você tem algum medo, o medo ele existe, mas ele vem para te paralisar. Tenha fé, que a fé te movimenta. Então, são esses... Excelente. Esses ensinamentos, não ensinamentos em si, né? Mas acho que essa fala que eu poderia realmente passar para as pessoas que estão vindo. Descobrir o propósito é algo que as pessoas, na verdade, tem gente que morre e não descobriu para que nasceu, né? E tem uma citação do Viktor Frankl que ele fala sobre isso, né? Pior do que morrer é morrer sem descobrir o porquê nasceu, né? É uma situação bem profunda, né? E confesso para você assim, que eu, durante esses minutos que estamos aqui conversando, eu aprendi muito, ainda mais sobre a cirurgia íntima, sobre o laser íntimo, sobre você como empresário, sobre a tua história, que tem parte da sua história que eu não conhecia. Não sabia desses ataques que você sofreu lá no começo da sua jornada. E é muito bom estar aqui, né, na qualidade de ouvinte também, porque a gente acaba aprendendo, né? A gente, quando está ouvindo, normalmente a gente aprende mais. Tem uma citação na Bíblia que fala, né, que o falar é prata e o calar é ouro, né? Ou seja, quando você está ouvindo, você está aprendendo, você está absorvendo, você está sendo abençoado, né? E eu particularmente fui muito abençoado aqui com a tua história, com a tua trajetória. Eu tenho certeza que quem está do outro lado também ouviu muita coisa, aprendeu muita coisa de cunho técnico, né, da medicina. Mas também tem pessoas do outro lado que é empreendedor, que é médica, que é médico, que está talvez ali num desafio, talvez está paralisado porque ouviu algo de alguém, e ouvir uma história dessa de superação é algo muito importante, tá? Então eu queria, de verdade, agradecer mais uma vez aqui por você ter separado um tempo na sua agenda, que eu sei que é uma correria, né? Tá tarde da noite aqui, eu sei que você vai descansar muito pouco, amanhã tem consultório novamente, mais pessoas para transformar, porque agora você está morando em Fortaleza, e aí divide tua agenda entre Fortaleza, São Luís, imagino que deve estar uma correria ainda maior, mas assim, muita gratidão por você ter separado um tempo para poder dividir um pouquinho da tua história, um pouquinho da medicina, aqui, um pouquinho da cirurgia íntima com as pessoas que ainda não conhecem e vão conhecer através desse vídeo. Eu acho muito joia o YouTube, eu sou um dos maiores, assim, eu consumo o YouTube 90% do meu tempo de entretenimento. E o legal é que você acaba consumindo conteúdos de muita qualidade, custo zero, né? E essa mensagem pode chegar em qualquer lugar do mundo, né? Porque o YouTube, ele espalha a mensagem de uma maneira legal, né? Então, muito obrigado por ter arrumado esse tempo para a gente estar junto aqui. Espero que você volte aqui outras vezes, porque, né, deve ter muito assunto para a gente poder conversar. Tem sim, e eu que agradeço, né, por esse convite, por poder realmente estar ajudando a levar essa informação para quem precisa e de alguma forma também ajudar alguns colegas que podem estar passando por alguns momentos difíceis também, ou que estão iniciando e precisam ver pessoas que, esse aqui deu certo, né, é importante a gente ver isso também, né, fulano deu certo, então vai dar certo também para mim. Exato, maravilha. Então se você chegou até aqui, né, assistindo esse vídeo, vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar nos grupos da família, dos amigos, dos colegas médicos, né? Deixa um comentário também para, né, impactar mais pessoas, né? E se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente só traz aqui realmente médicos, profissionais assim de muita qualidade, profissionais que não são profissionais
como diz lá na minha terra, no Rio, né, profissionais meia boca, profissionais que buscam realmente atualização, conhecimento e que estão de fato ali no campo de batalha ajudando pessoas a ser transformadas, salvando vidas. Esse é o nosso propósito aqui através desse programa, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado pela audiência.